Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Esse é o nosso Acorda Sucupira. Eu sou Rodrigo Oliveira e hoje é dia 10 de março de 2025, segunda-feira que vai começar com a posse de Gleisi Hoffmann na Secretaria de Relações Institucionais, a SECOM, né? Você vai ver aí que alguns órgãos do governo transvestidos de mídia tradicional estão dando aí que a Gleisi tem a grande vantagem de ser aliada ou ter um bom relacionamento com Hugo Motta, né? E ressaltando aí qualidades que, na verdade, são difíceis de a gente dizer que funciona, né? Essa história com o Hugo Motta, né, que é o novo presidente da Câmara, é meio mais ou menos, né? Não é bem assim. Mas, de qualquer maneira, começa então o período aí de Gleisi Hoffmann fazendo esse meio de campo entre o governo e o Congresso Nacional num ano que vai ser bastante complicado e que o Lula e o governo como um todo já mostraram que vai ser vai dobrar a aposta nessa política mais heterodoxa, né? Apesar do pessoal ter evitado isso até agora, mas note só o que está acontecendo, né? Na sexta-feira, o Lula estava num evento lá com o MST e falou que se o preço dos alimentos não baixarem, ele vai precisar tomar medidas mais drásticas, né? Ou ele quer evitar tomar medidas mais drásticas. Que medidas seriam essas, né? Mais drásticas? Por que essa frase? Por que falar esse tipo de coisa? Aí você tem duas opções, né? Uma é o presidente realmente tá só jogando para a plateia, né? Tá ali, o Lula tem muito disso mesmo, né? Ele gosta muito de falar para convertidos, ele acaba esquecendo um pouco que tem mais gente ouvindo que não só aqueles que aplaudem qualquer coisa que ele falar. Então pode ser só um afã de ser amado, né, pelo momento, ou realmente o governo está aí cozinhando outras medidas, né, além dessas que já foram tomadas, que são basicamente inócuas, né? O governo, agora saiu um estudo dizendo que essa isenção de importação pode chegar a R$ 1 bi de custo fiscal, que não é muita coisa, mas obviamente acaba afetando outras coisas, né? Mas o governo já disse que não chega nem perto de 1 bi, e eu, pela primeira vez, estou mais próximo do governo do que das contas independentes, digamos assim. Acho que realmente faz pouquíssima diferença, porque pouquíssimo vai continuar a ser importado, muito pouca coisa muda em função disso. E aí você vê toda essa articulação, então você tem essa parte dos alimentos mostrando que o governo está jogando para a plateia, né? Está utilizando mais marketing do que pensamento econômico, né? O Thiago Bonato até tinha me falado, fez um comentário lá no Substack. Aliás, se você ainda não segue o Substack, lá no Esquina Sucupira, lá no Substack, esquinasucupira.substack.com, lembre-se, lá é onde tudo acontece, tá? As outras coisas são replicadas no YouTube, no Spotify, no Apple Podcasts e por aí vai, mas onde tudo acontece é ali no Esquina Sucupira, só para a gente lembrar disso. Bom, como eu ia dizendo, então você tem toda essa movimentação. O Thiago Bonato chegou a fazer um comentário comigo lá no Substack, dizendo, né, porque eu falei mal, não falei mal, né? Eu fiz uma crítica a estoques regulatórios, né? E não é pela função do estoque regulatório, ele pode ser muito bom, é pela característica inerente ao Brasil, né? As experiências que nós tivemos com estoques regulatórios foram ruins no sentido de que houve muita corrupção, bastante ineficiência e o governo acabando trocando os pés pelas mãos. Talvez não seja o melhor ou a melhor ferramenta para o que a gente tem como cultura no Brasil. Mas, e além disso, né? Eu até cheguei a responder isso lá.
isso é só longo prazo, né? Agora o governo não pode sair comprando porque pioraria os preços. Além disso, não tem dinheiro para sair comprando. Então, tem que esperar a safra melhorar, que vai acontecer. Aparentemente, agora no primeiro trimestre, a gente vai ter uma safra muito boa, que deve ajudar o PIB também, a melhorar o PIB, e isso tudo deve baixar preços dos alimentos, né? Tem uma expectativa aí para a queda no preço do milho, que é ração aí para o gado de corte, né? Impacta aí os custos da agropecuária, e então você pode ter uma queda nos preços da carne. O que eu acho que o governo está fazendo de verdade é jogando esse monte de coisa que não faz sentido nenhum para a plateia, para depois dizer, tá vendo? Nós tivemos coragem de abrir mão de receita, nós tivemos coragem de zerar as alíquotas de importação sobre as importações, e agora o preço dos alimentos caiu, né? Graças ao que fizemos. Não vai ser graças ao que fizeram, mas vai acabar que o preço deve retroceder mesmo, ainda mais com toda essa história de Trump com tarifa para cá, tarifa para lá, a China retaliando com tarifa e depois retaliando com o Canadá. Isso tudo pode acabar mantendo parte da produção aqui, porque uma hora também pode afetar as nossas exportações, né? Mas, de qualquer forma, está tudo muito incerto ainda, né? Então, isso acaba atrapalhando um pouco. Mas, voltando aqui à faca fria, que eu estava dizendo que a gente está dando uma guinada à esquerda, e não só, era até a conversa que a gente teve com o Wilson Lima na quinta-feira, não só por causa da Glaze no governo, ou pelo zum, os boatos de que o Boulos, né, o Guilherme Boulos, poderia ser uma próxima indicação para dentro do governo também, não só por isso, mas pelas medidas que estão sendo tomadas, né? Essas medidas para os alimentos, por exemplo, não fazem muito sentido. Aí você tem o Haddad jogando para a galera, né? Falando, olha, até colocou no próprio Instagram dele um corte ali do Flow, dizendo, não, porque se o PT e o PL aceitarem rever a aposentadoria dos militares e os supersalários, está aprovado. O PT já disse que aprova. Cadê o PL? Quer dizer, estamos em modo eleitoral, né? Estamos em modo agora que se dane o Brasil, e a gente só precisa mostrar que somos menos piores do que aquela outra opção, que é o que tem sido a tônica eleitoral brasileira já há alguns anos. E por isso vocês já me ouviram falar aqui ou em algum outro lugar que, para mim, uma parte da correção de rota do Brasil seria o Lula e o Bolsonaro desaparecerem, né? Seria se eles desaparecessem. Então, eu espero que isso aconteça, né? Um alienígena leve ambos para um estudo, e aí a gente possa tentar sair desse lamaçal que a gente se meteu de votar sempre no contrário daquilo que a gente tem medo, né? E isso é um problema sério. Mas voltando aqui, senão me perco na conversa, mas o Haddad, então, né, chamou para briga, né, o PL, que é o partido do Bolsonaro, falou que, olha, o problema é que, infelizmente, a gente tem um constrangimento no legislativo das coisas que a gente quer fazer, e por isso o superávit não veio ainda. É sempre culpa do outro, né? É sempre culpa do clima, é sempre culpa da oposição, é sempre culpa da comunicação, nunca é culpa daquele que está se provando o pior ministro da Fazenda de todos os tempos, que é o meu queridíssimo ministro Fernando Haddad, né? Para você continuar entendendo essa guinada à esquerda, essa forçação aí mais à esquerda, o Alexandre Silveira começou a falar agora, ministro de Minas e Energia, que deve enviar aí um projeto de reforma do setor elétrico em até 60 dias e que vai usar recursos públicos para bancar parte dos subsídios que hoje a gente tem na conta de energia elétrica, então, para segurar o preço da energia elétrica. Então, a gente está sempre buscando esse tipo de coisa. O Alexandre Silveira agora disse, inclusive, que vai ao IBAMA para ver a história
da exploração lá dos poços de petróleo na margem equatorial, porque o IBAMA ainda não saiu de cima dessa proibição ali de a Petrobras querer fazer testes e explorar ali petróleo na margem equatorial. E esse é o mesmo Alexandre Silveira que tem muita força dentro do governo, é um aliado de primeira hora do Rui Costa, que também tem muita força, é uma ala do governo que está ganhando cada vez mais força. É o mesmo que disse que a Petrobras tem que começar a prestar atenção e começar a estudar uma redução no preço dos combustíveis. Então, tudo isso junto, né, a gente vai vendo que estamos cada vez mais voltando para aquela locomotiva, a Locomodilma, acho que eu posso chamar disso, né, Locomodilma, que é essa locomotiva dilmística e a gente voltando a cometer os erros que cometemos no passado, pelo menos economicamente, né? Claro que politicamente, a gente já falou disso, tem um estudo que mostra que o populismo paga bons dividendos políticos, né? Os populistas ficam mais tempo no governo do que aqueles que se dispõem a fazer o que tem que ser feito e que seria melhor para o país, né? Então, a gente está num momento bastante estranho. E aí você vai me dizer, poxa, mas a Bolsa subiu um monte na sexta-feira, né? Subiu 1, tanto. Os juros estão caindo, o dólar está subindo, mas são outras coisas se acomodando, né? O juro caindo, por exemplo, tem a história do PIB do quarto trimestre ter vindo mais fraco do que o esperado, o que muita gente tem visto como uma desaceleração econômica em função da alta dos juros, o que eu acho muito estranho, porque até pouco tempo atrás todo mundo acreditava que os efeitos, né, de alta de juros ou de corte nas taxas de juros, né, na taxa básica de juros, levavam ao tal do lag, né, tem um atraso de 12 a 18 meses. Né, a gente, no quarto trimestre de 2024, ainda estava longe deste período, tá bom? Mas mesmo assim, isso foi visto como uma ideia boa de que o PIB crescendo menos, você tem menos pressão aí da demanda, né? Teve até uma retração um pouquinho no consumo, e isso tudo deixou aí o mercado um pouco mais animado. Tanto que, embora tenha subido tudo, praticamente tudo no Ibovespa, você vê aí Magalu disparando 10%, aquele pessoal que depende de juro mais baixo, tendo, né, e tendo uma resposta mais forte aí a esses indicadores. Então, isso tudo está dentro da desse mesmo cenário, né, que ainda é muito incerto, muito difícil de você dizer para onde vai, e por isso a gente está tendo tanta volatilidade, né? Magalu que o diga, né? 10% para cima num dia, depois 10% para baixo no outro, e por aí vai. Fora Bitcoin, etc. E tudo isso por líderes que têm dificuldade de traçar um plano que as pessoas consigam entender, né? O Trump com esse vai e vem de tarifas, o Brasil com esse vai e vem de políticas econômicas, que a gente nunca sabe para onde vai. Por exemplo, nessa história dos alimentos, né, até lembrei agora, tem uma das medidas era pedir, né, pedir aos governadores que quiserem o ICMS sobre alimentos da cesta básica, né, para ajudar, que é a mesma coisa que o Bolsonaro fez, mas ele fez, até comentei sobre isso na semana passada, ele fez com combustíveis, mas agora fazendo com alimentos, né? Só que na época do Bolsonaro baixou uma lei e forçou os governadores a zerar o ICMS, o que o governo acabou tendo que pagar no ano passado e ano retrasado. Essa diferença, né? Então, no fim das contas, isso só, né, dá a volta, mas acaba no seu bolso sempre. E aí você tem, nessa temática da Locomodilma, né, o governador do Piauí, Rafael Fonteles, já disse que o ICMS, né, sobre os produtos básicos aí de alimentação vão ser zerados a partir de abril, né? E você pensaria, nossa, olha, isso aí vai acabar impactando o IPCA.
Acontece que o Piauí, Teresina, não é uma das cidades que compõem o IPCA, que vê o preço aí de 16 capitais. Então, até nisso, as coisas, né, parecem bastante inócuas e acabam que não ajudam em quase nada, né? Não estou falando que não vai ajudar ali o pessoal, a população piauiense, que pode ser que tenha acesso a alimentos um pouquinho mais baratos, né? Mas é isso, gente. Não vou me estender muito. A semana ainda tem IPCA na quarta-feira, tá? Então a gente ainda vai falar um pouco mais sobre inflação e preços. Quem não leu ainda nossa newsletter de sexta-feira, eu estou falando um pouquinho sobre inflação e é engraçado que ontem eu saí e acabei notando vários desse shrinkflation, né? Ou reduflação, que é aquela inflação que o preço permanece ou até sobe um pouquinho, mas a quantidade do produto diminui, né? Porque, embora o IPCA já tenha passado por uma revisão lá em 2018, falo isso na nossa newsletter também, para poder evitar isso, porque, por exemplo, o papel higiênico era uma coisa que tinha um golpe terrível, né? Era 30 metros, depois virou 20 metros, e aí continuava contando no IPCA com a mesma coisa, como se fosse o mesmo papel higiênico, e aí o preço não subia, mas o produto diminuía, que é o mesmo efeito de uma alta no preço, né? Você vê isso em coisas que provavelmente ainda não tem muito impacto aí. O IPCA talvez não consiga ver tanto, né? Quando você vai comprar um lanche, por exemplo, e o lanche ficou menor, né? O sanduíche ficou menor, a batata frita que vinha no combo do sanduíche é menos batata frita, isso continua contando lá como um lanche, não sei como é que conta no IPCA, mas isso provavelmente não entra na conta do IPCA, e essa é uma inflação que dói no seu bolso, mas que não aparece nos índices oficiais, né? E nem é culpa do Márcio Postman, mas sempre bom lembrar. Bom, eu vou ficando por aqui porque eu já estou me alongando demais. Amanhã a gente se encontra então no YouTube às 7h30 com o nosso Esquina Sucupira, edição da manhã. Eu vou ficando por aqui, como eu disse. Bons negócios a todos e avante Sucupira. Acorda, Sucupira!